pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o período da União Ibérica e suas consequências aqui no Brasil. Bora de aula? Então, a União Ibérica trata-se de um período histórico ocorrido entre os anos de 1580 a 1640, marcado pela unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir de uma crise de sucessão do trono português. Aqui à esquerda, a gente tem um mapa que representa Portugal e a Espanha, e esses dois territórios eles vão ser governados a partir de um único governo, que é o governo espanhol. Aqui o Dom Sebastião, tá certo? Que foi o rei de Portugal ali até o ano de 1578, que vai iniciar essa crise na sucessão do trono português. Mais à frente a gente vai falar dele. E aqui à direita a gente tem a bandeira durante o período da União Ibérica, ou seja, entre os anos de 1580 e 1640. Então as causas da União Ibérica estão ligadas à crise de sucessão do trono português. Então o rei Dom Sebastião, que é esse aqui, ó, ele vai morrer em uma batalha entre Portugal e Marrocos no ano de 1578. E com apenas 23 anos de idade, ele ainda não tinha um herdeiro, tá certo? Então quem que vai substituir o Dom Sebastião vai ser o seu tio-avô, que é o Dom Henrique. Então, em 1578, Dom Henrique é coroado rei de Portugal. Entretanto, ele morre 2 anos depois, em 1580, ano que inicia o período da União Ibérica. Também sem deixar herdeiros. E aí o parente mais próximo do Dom Henrique é o rei da Espanha, que é o Filipe II. Então, o rei da Espanha ele acaba se tornando o rei da Espanha, que ele já era, e de Portugal, tá certo? Unificando as duas coroas aí, dando início ao processo de União Ibérica. A chegada do Filipe II ao poder, né, na condição de rei da Espanha, agora de Portugal, então ele ganhou o título de rei Filipe I em Portugal e rei Filipe II na Espanha. A administração dele, como que foi? Então, a partir desse momento, todas as possessões portuguesas passaram para o controle dos espanhóis, o que naturalmente incluiu o Brasil. Isso mesmo. Então não foi só a Espanha que passou a governar Portugal. Todas as colônias portuguesas ao redor do mundo passou sob o domínio espanhol. E, consequentemente, o Brasil, nesse período, também passou a ser administrado pela Espanha. E aí que a gente vai ter algumas consequências aqui. Ainda sobre essa administração do Filipe II, para não desagradar os portugueses e evitar risco de revoltas, Filipe II governou com cautela. Ele optou por manter os assuntos de Portugal sob as responsabilidades da alta nobreza portuguesa. Mesmo assim, a gente vai ter uma consequência aí nesse período, que é os envolvimentos e os conflitos com a Holanda, que eu vou explicar a partir do próximo slide. Então, as consequências da União Ibérica começam quando o Brasil passa a ser uma colônia da Espanha. E nesse mesmo momento, a Espanha ela está em guerra com a Holanda, tá certo? Que é uma colônia espanhola. Então, a Holanda ela está objetivando, tá, a sua independência em relação à Espanha. E a Holanda, nesse momento, né, ela, até o início da União Ibérica, ela era o principal parceiro português na produção do açúcar aqui no Nordeste açucareiro, tá certo? Então a Holanda, além de investir na produção do Nordeste açucareiro, era a Holanda que realizava o refino do açúcar produzido aqui no Brasil. Então esse açúcar era produzido nos engenhos, principalmente na região do Nordeste. Esse açúcar se dirigia até a Holanda para que ele fosse finalizado, para que ele alcançasse um grau de refino que daria a ele um melhor valor no mercado europeu. Então a Holanda é um grande parceiro de Portugal ali na região do Nordeste açucareiro. Com o início da União Ibérica, a Espanha está em luta contra a Holanda, porque a Holanda quer a sua independência. Então o que vai acontecer? A Espanha ela vai criar um embargo, tá certo? E ela não vai deixar mais a Holanda ter participação na vida ativa da produção do açúcar aqui no Nordeste brasileiro. E, logicamente, isso vai trazer muitos prejuízos econômicos para a Holanda naquele momento.
Então a Holanda, decidida, em virtude dessa crise que ela está sofrendo com a União Ibérica, ela vai invadir o Brasil. A primeira tentativa aconteceu ali em 1624, a cidade de Salvador. Não teve êxito, tá? Cerca de 3 mil homens tentaram fazer essa invasão ali a Salvador e não conseguiu. Em 1630, sobre o financiamento da Companhia das Índias Orientais, eles tiveram êxito nessa segunda investida. Em 1630, com o apoio de mais ou menos aí 7 mil homens, eles conseguem invadir a província de Pernambuco e tomar aquela região do Nordeste açucareiro. E aí que começa aí algumas consequências, tá certo? Então a Holanda nesse momento aí, ela consegue então restabelecer o contato aí com o Nordeste açucareiro, que ela ficou prejudicada com a União Ibérica. Entretanto, né, isso acontece em 1630. Em 1640, o que ocorre? O fim da União Ibérica, né? Os portugueses ali entre os espanhóis, eles iniciam um conflito, logicamente que os portugueses vencem, porque ocorre o fim da União Ibérica, e ali ocorre a restauração do governo português ali, né, governando o seu próprio país e, logicamente, as suas colônias com o Dom João IV da dinastia de Bragança. Então, como consequência, né, com o fim da União Ibérica, os portugueses retomam o controle da administração colonial do Brasil e, nesse contexto, eclode a insurreição pernambucana, ou seja, a expulsão dos holandeses do Brasil. Mas por que isso vai acontecer? Já que os holandeses eram os grandes investidores, né, refinavam o açúcar brasileiro, por que essa parceria vai acabar? O governo da Holanda decide, né, aumentar os impostos ali sobre o açúcar na região do Nordeste açucareiro, cobrar algumas dívidas atrasadas dos senhores de engenho. Aqueles que não tinham como pagar, eles tiveram suas terras, seus engenhos confiscados. Isso gerou, né, um desconforto muito grande desses senhores de engenho. Então essa população do Nordeste açucareiro, juntamente com o governo português, iniciou, né, essa luta contra o governo da Holanda, que é a insurreição pernambucana, que durou entre os anos de 1645 a 1654. Os holandeses eles vão sair derrotados, né, então eles vão ser expulsos do território da América Portuguesa, do Nordeste açucareiro. Entretanto, né, os portugueses, os holandeses, eles vão se instalar nas Antilhas, tá certo? E vão começar a produzir o açúcar lá. E o açúcar holandês, ele vai chegar no mercado europeu com a qualidade superior ao açúcar produzido no Nordeste açucareiro. Lembra que eu falei que os holandeses, eles que faziam severos investimentos aqui, mas principalmente o refino desse açúcar? Então o açúcar holandês produzido nas Antilhas, ele vai ter uma melhor qualidade e isso vai ter consequências danosas para o açúcar brasileiro, que vai perder competitividade no mercado europeu, dando início à crise do açúcar. Só que os portugueses, nesse meio tempo aí, que a crise do açúcar chega ali no finalzinho do século XVIII, é encontrado as primeiras jazidas de ouro no Mato Grosso, tá? Minas Gerais, enfim, em Goiás. E aí a gente tem o início do ciclo do ouro. Então, mais à frente, nas próximas aulas, quando a gente voltar a falar do Brasil, a gente vai falar da questão dos bandeirantes e da mineração, beleza? Em resumo, o período da União Ibérica foi um período que reuniu aí as duas coroas portuguesas e espanhola. Isso teve severas consequências para a nossa economia, principalmente em relação à Holanda, que investiu no açúcar brasileiro, tá certo? Um grande abraço, espero que essa aula tenha contribuído para o seu aprendizado e até a próxima aula. Fui!